Matilde Breiner fala sobre interrupção da gravidez 6 meses, foi um ato de amor. Matilde Breiner emocionou-se e emocionou Manuel Luís Goxa ao revelar tudo o que aconteceu com a filha Zoe, fruto do casamento com Tiago Felizardo, e que levou a atriz a interromper a gravidez aos 6 meses de gestação. Em julho deste ano, Matilde Breiner salientou que decidiu dar esta entrevista para encerrar um ciclo e que o faz também pelas muitas mulheres que passaram pelo mesmo que ela. A atriz diz ainda que se vê com filhos no futuro, mas que não quer fazer planos. Naquela altura não conseguia explicar o que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu recebi tanto carinho, eu explico hoje o que aconteceu por causa dessas pessoas. Tenho de ser verdadeira e mostrar a outras pessoas a quem aconteceu algo assim. Que não estão sozinhas, começa por dizer. A atriz assume que a gravidez estava a correr bem e que estava tudo certo. Até que fomos fazer a ecografia morfológica. Uma das mais importantes e que pode detectar problemas. Detectou. Começaram a aparecer umas coisas. Nós começamos a ficar preocupados, eu tentei desvalorizar aquilo, mas fui ao Google e comecei a perceber que se calhar era sério. Até que a partir daí fomos fazendo vários exames. Os médicos desde o início disseram o que era mau. Até fazer a amniocentese tive sempre na esperança de não ser verdade, conta Matilde Breiner. Escudando-se a revelar qual era a situação em si por querer reservar para si. Estive sempre na esperança, na angústia e a trabalhar na Rua das Flores. E não falhei. E foi o que me deu forças. Partilhei logo no primeiro dia com a Ana Bola, ela não quis acreditar. Sofreu tanto como eu, partilha a atriz para depois contar todo o processo que se seguiu. A partir do momento em que o médico me deu a confirmação do que ela tinha e era 100% certo. Eu e Tiago ficámos 2 dias em silêncio, não falámos sobre o assunto. Cada um a digerir aquilo na nossa cabeça. Eu tinha muito medo se não tivéssemos os dois na mesma página até que um dia, fomos para a cama e eu disse temos de falar sobre isto. E eu disse a minha opinião é esta e ele disse que a dele era a mesma. E os médicos deram-nos sempre a hipótese de interrompermos a gravidez e foi isso. Aos 6 meses. Foi um ato de amor, não era viável, diz emocionada. Aliás, toda a entrevista foi dada com muita emoção. Tenho fé, sou católica e acho que Deus é amor e o que eu fiz, eu nunca pus em causa a minha decisão, é amor. O que ele e o Tiago estávamos a fazer era um ato de amor. A partir daqui não há julgamentos. Eu estava tão em paz quando disse ao Tiago a minha opinião e a dele era igual à minha. O que me foi mais difícil foi o antes, o vir trabalhar, as incertezas. As nossas famílias respeitaram sempre, assegura. A atriz conta que entre ter o resultado da amniocentese e ser internada passou uma semana. Falamos com uma psicóloga, ela explicou tudo sobre o parto. E aconselhou-nos a enfrentar tudo. Eu estive sempre acordada e foi isso que me salvou. Tive as dores normais do parto. Epidural, contrações, senti-a nascer, agarrei nela automaticamente. Mais vale enfrentar tudo do que depois arrependermos-nos por nunca a termos visto. O Tiago tirou imensas fotografias, já as vi obviamente, mas não é uma coisa que eu vá ver com frequência porque eu tenho a imagem muito presente em mim ainda. Mas conforta-me muito saber, que se um dia quiser ver, vou ao telefone e vejo, sublinha. Manuel Luís Goxa emociona-se no momento em que recorda que os 2 atores deram muitos beijos à bebê e da despedida. Matilde percebe e segue e conversa acenando ao pedido de desculpas do apresentador. Ela disse-me para levarmos uma manta, embrulhá-la nessa manta e depois levar essa manta para casa. Vir para casa sem nada é terrível. Foi a minha irmã que nos levou para a maternidade e tinha um presente para me dar. Uma mantinha de linho, perfeita para embrulhá-la. Embrulhamos e tem o cheiro dela, assume a atriz, para acrescentar.
Fomos pais de colo vazio. Questionei como ia chegar a casa, ver as roupas, presentes. Mas eu só queria chegar a casa, a minha cama. A Zoe é uma filha para mim. Ela está no céu, mas sou mãe. Matilde Brainer assume que nos dias seguintes à maternidade viveu numa bolha que entendeu que tinha de dar força a todos os que estavam à sua volta. Para o Tiago foi mais duro naqueles dias de maternidade. Ele não podia dormir comigo. Dormiu à porta da maternidade dentro do carro. A dor foi um com o outro, ele estava a trabalhar e não quis falhar. Eu só estava com ele à noite, durante o dia tinha sempre a casa cheia, amigos, família, foram tratar de mim, levavam-me comida e quando ele chegava ficávamos só os dois. Foi um processo, foi irmos deitar e ouvir o outro a chorar, ao mesmo tempo eu olho para esses dias e parece que me pus numa bolha tão grande que senti que tinha de dar força a toda a gente. Não sei porquê, recorda. Apesar de todo o sofrimento causado, Matilde Brainer voltava a viver aquele parto mesmo sem trazê-la para casa. Porque aquilo foi muito especial. Foi muito poderoso, nunca me senti tão poderosa na minha vida. Mudou-me completamente. Dei um salto gigante em maturidade, não quero saber das coisas. Não estou com MI comercial cifrão, eu deixei de dar importância a coisas que me preocupavam tanto. Eu quero tanto viver a vida, diz. A atriz sublinha a importância de se falar da perda gestacional e o quanto deve ser respeitado o luto. Matilde Brainer conta ainda que ela e Tiago fizeram um funeral à filha. Nós fizemos um funeral, foi cremação, conta. Manuel Luís Goxa quis saber o que fizeram às cinzas e a resposta de Matilde Brainer foi surpreendente. Não há cinzas, um bebê tão pequenino não tem cinzas. Saímos de lá sem nada. E isso custou-me muito, eu queria plantar uma árvore com as cinzas dela, mas não. Não tenho suficiente para fazer cinzas, pedi a madeira queimada, mas não há, é um caixão pequenino. Relata. Apesar de tudo, Matilde não tem dúvidas, sinto-me privilegiada por ter passado por isto. Isto tornou-me melhor, hoje em dia tenho muito mais empatia por tudo à minha volta. Depois do funeral, Matilde e Tiago partiram para Los Angeles onde o ator vive há mais de 10 anos. Estiveram lá cerca de 1 mês e meio até que a atriz recebeu o convite para integrar o elenco da peça Trair e Coçar é só começar. Em cena no Casino Lisboa. Fomos para Los Angeles, e quando voltei vim trabalhar. E quando me ligaram para fazer a peça, eu disse ao Tiago que tinha de aceitar porque não tinha nada para fazer. Voltei, saí de casa para ir para os ensaios a chorar, não queria ir, não era agora que tinha de estar a trabalhar. Era a altura para irmos para a maternidade para ela nascer, e foi a única vez que eu me quis revoltar. Revoltar-me contra a vida. Questiono para que passarmos por isto? Sou uma melhor verão de mim. No primeiro dia de ensaios eu cheguei lá e percebi que estava no sítio certo e que era disto que precisava, conta, para depois terminar. Hoje fecha-se um ciclo, queria tanto ter esta conversa contigo, diz a atriz. Agradecendo a conversa a Manuel Luís Goxa. O apresentador emociona-se mais uma vez e diz que gosta muito dela.